Imagine que tudo o que você sabe sobre o mal, a figura de Satanás e sua batalha contra Deus fosse apenas uma construção. E se eu dissesse que Satanás, tal como o conhecemos, foi criado para servir a propósitos bem específicos que vão além de uma simples personificação do mal? Pense na possibilidade de que a figura de Satanás possa ter sido uma ferramenta poderosa utilizada para separar, acusar e, finalmente, marginalizar aqueles que discordavam das doutrinas e práticas dominantes dos primeiros seguidores de Jesus. Esse é o tema que vamos explorar hoje, em profundidade e com base nas análises histórico-críticas. E prepare-se, pois a última parte desta história é a mais surpreendente e talvez a mais transformadora. Antes de mergulharmos nessa jornada fascinante, aproveite para se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Estamos prestes a revelar uma perspectiva que pode mudar completamente a forma como você entende não só a figura de Satanás, mas também a história das relações humanas e o uso da religião como ferramenta de exclusão. Fique conosco até o fim para descobrir os mistérios que estão por trás dessa figura enigmática e seus verdadeiros significados ao longo dos séculos. Para entender o surgimento de Satanás, precisamos olhar além dos textos bíblicos comuns e nos aprofundar em fontes históricas e análises críticas que colocam em foco o contexto social do primeiro século. Quando os primeiros evangelhos foram escritos, a Palestina estava imersa em conflitos políticos e religiosos. Havia uma verdadeira guerra civil entre facções judaicas e a resistência contra a dominação romana. Segundo o historiador judeu Flávio Josefo, que viveu durante esse período, a Judéia era um território fervilhante de revoltas. Alguns judeus, como os revolucionários liderados por João de Giscala, lutavam para libertar sua terra do domínio romano. Outros buscavam uma convivência pacífica. Esses conflitos internos dividiram o povo judeu, e é nesse contexto de tensão que as primeiras histórias sobre Jesus começam a ser registradas. O Evangelho de Marcos, por exemplo, foi escrito logo após o término da Guerra Judaico-Romana, um conflito devastador que levou à destruição de Jerusalém e do Templo. Esse evangelho é considerado um dos mais antigos relatos sobre a vida de Jesus e carrega consigo as marcas desse período turbulento. O autor de Marcos, ao narrar a trajetória de Jesus, insere elementos que representam uma luta sobrenatural entre o bem e o mal. Mas, segundo alguns estudiosos como Elaine Pagels, essa narrativa também se reflete no conflito muito humano entre os judeus e as autoridades romanas. O mal retratado ali não está apenas na figura abstrata de Satanás, mas se personifica naqueles que rejeitam a mensagem de Jesus, frequentemente representados por líderes religiosos e políticos da época. Essa caracterização começa a traçar uma linha divisória entre os seguidores de Jesus e os judeus que não o aceitaram como Messias, um processo que gradualmente levaria à separação entre cristianismo e judaísmo. Essa separação não foi apenas teológica, mas também social. Ao associar os adversários de Jesus à figura de Satanás, os primeiros evangelhos criaram uma narrativa onde a oposição a Cristo era vista como influência maligna. Pagels aponta que os evangelhos não apenas contavam uma história de salvação, mas também reforçavam uma visão onde os inimigos de Jesus eram demonizados. Nesse ponto, a figura de Satanás começa a ganhar um papel estratégico, não apenas como adversário divino, mas como símbolo das forças humanas que se opõem à nova fé cristã. A introdução dessa figura demoníaca ajudou a solidificar a identidade dos primeiros cristãos, colocando-os como o povo de Deus, em oposição àqueles que seriam vistos como servos de Satanás. Esse dualismo não era apenas um recurso narrativo, era uma ferramenta de controle e exclusão social.
Nos primeiros textos cristãos, Satanás deixa de ser uma figura simbólica e se torna uma personificação do mal que age contra os interesses dos seguidores de Jesus. Os judeus, que não aderiam ao cristianismo, e os pagãos que se opunham ao movimento cristão nascente, são então, gradualmente, inseridos nessa narrativa como adversários demoníacos. A demonização desses grupos serviu para legitimar as perseguições e fortalecer a identidade do cristianismo em contraste com outras religiões e visões de mundo. Essa construção social do inimigo é um fenômeno que também pode ser observado em outras culturas e períodos históricos, mas a forma como ele é utilizado na tradição cristã traz um tipo específico de interpretação moral e religiosa. O antropólogo Robert Redfield argumenta que muitas sociedades organizam suas visões de mundo em oposições binárias, como humano versus não humano ou nós versus eles. Jonathan Z. Smith observa que essa divisão também é frequentemente usada para identificar o nós como bom e eles como mal. No caso do cristianismo primitivo, essa distinção foi acentuada ao usar Satanás para representar tudo o que estava fora da comunidade cristã, tornando-se uma base para a exclusão daqueles que eram diferentes ou discordavam. Por trás da figura de Satanás, então, emerge uma construção que não visa apenas definir o mal como um conceito abstrato, mas colocá-lo em uma estrutura social, onde judeus e pagãos passam a ser associados ao demônio. Essa associação, entretanto, é moldada pelas circunstâncias históricas em que o cristianismo primitivo se desenvolveu. O cristianismo, nascido em um mundo onde as forças invisíveis eram consideradas reais e influentes, trouxe uma visão moralizada do universo. A tradição cristã, influenciada pelo judaísmo, transforma o conceito de adversário em um ser cósmico responsável pelo mal do mundo. Mas, segundo Pagels, essa imagem é manipulada para alinhar-se com os interesses da igreja nascente, que começa a utilizar Satanás como uma forma de consolidar sua posição e justificar a rejeição de outros grupos religiosos. Essa é apenas a primeira camada de uma história complexa e cheia de reviravoltas. Acompanhe os próximos segmentos, pois vamos aprofundar ainda mais como essa construção de Satanás evolui ao longo dos séculos, revelando quem se beneficiava dessa demonização e quais eram as implicações para os grupos considerados inimigos. Se você chegou até aqui, comente suas impressões e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam participar dessa reflexão. Aproveite para se inscrever e não perder as próximas revelações que ainda estão por vir. Agora, vamos aprofundar nossa investigação sobre como a figura de Satanás se tornou uma ferramenta ideológica poderosa. Em vez de ser apenas um símbolo universal do mal, Satanás passa a ter um papel específico no contexto social dos primeiros cristãos. Ele se torna o reflexo de uma oposição ao mundo ao seu redor, especialmente ao mundo judeu e pagão. Ao associar certas pessoas e grupos a essa figura sombria, os primeiros evangelhos não apenas ampliaram a batalha entre o bem e o mal, eles a tornaram pessoal, identificando inimigos reais dentro do tecido social. Vamos entender como isso ocorre, examinando o que Elaine Pagels chama de história social de Satanás. No Novo Testamento, em textos como o Evangelho de Marcos, vemos o mal sendo personificado de maneira mais intensa e direta. A narrativa em Marcos incorpora Satanás como aquele que tenta Jesus e que age através das forças adversárias. Mas qual é o significado profundo dessa personificação? O historiador Robert Redfield sugere que toda sociedade tende a criar um outro para definir sua própria identidade. No caso dos cristãos, esse outro inicialmente era representado por certos grupos judeus que rejeitavam Jesus como Messias.
A visão de Satanás, como adversário, vai além da metafísica e penetra nas relações humanas, transformando judeus e pagãos em símbolos de resistência ao movimento cristão. Essa mudança é visível na maneira como o Evangelho de Marcos descreve os confrontos entre Jesus e os líderes religiosos da época, como os escribas e fariseus. Marcos apresenta esses líderes como figuras de oposição direta, e ao fazer isso, ele os associa a algo maior e mais sombrio, a uma força demoníaca que rejeita a vontade de Deus. O que está em jogo aqui não é apenas uma discordância religiosa, mas uma demonização literal daqueles que não seguem o caminho traçado por Jesus. E essa narrativa tem implicações graves. Ao estabelecer uma imagem demoníaca dos opositores, o Evangelho cria uma linha divisória não apenas teológica, mas moral e social. Essa prática de demonizar opositores não era exclusiva do cristianismo, mas a novidade aqui é o grau de polarização moral que a narrativa cristã trouxe para o conflito. Martin Buber, teólogo judeu, observou que uma das características mais marcantes da tradição judaica foi a moralização do universo, uma visão que o cristianismo adotou e amplificou. Com essa moralização, a oposição não é apenas uma questão de divergência de ideias, mas de alinhamento com o bem ou o mal absolutos. Ao colocar líderes religiosos judeus como instrumentos de Satanás, o texto cria uma base para que a comunidade cristã veja esses indivíduos não apenas como diferentes, mas como inimigos espirituais, fortalecendo a noção de uma batalha cósmica em que o próprio Satanás opera por meio daqueles que rejeitam Jesus. Pagels argumenta que essa visão polarizada foi uma das maiores ferramentas para estabelecer uma identidade cristã única e separada da tradição judaica. No século em que o cristianismo nascia, a Palestina era um lugar de intensa diversidade cultural e religiosa, onde as identidades estavam em constante disputa e transformação. A demonização dos judeus e dos pagãos contribuiu para um novo tipo de exclusão, onde os seguidores de Jesus viam a si mesmos como um povo escolhido, em confronto com aqueles que estavam fora desse círculo, que passaram a ser vistos como agentes do mal. Essa exclusão encontrou base nos próprios evangelhos, onde os fariseus, saduceus e outros grupos religiosos são retratados como hipócritas e desobedientes à verdade divina, ou mesmo como cegos espirituais. Mas, além da questão teológica, existe uma outra camada de interpretação que torna essa construção ainda mais perturbadora. Para os primeiros cristãos, a rejeição de Jesus pelo povo judeu não era apenas uma escolha religiosa. Era um pecado cósmico, uma rejeição ao próprio Deus. A narrativa de João, capítulo 8, versículo 44, onde Jesus declara que vós sois do diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, é um exemplo claro de como o mal foi atribuído diretamente àqueles que se opunham à nova fé. Esse versículo foi usado repetidamente para justificar acusações contra os judeus, transformando-os nos inimigos internos da nova ordem cristã, como observa Pagels. E esse estigma, criado há quase 2000 anos, teve efeitos devastadores ao longo da história, justificando perseguições e violências contra judeus e outros dissidentes religiosos. Para reforçar essa demonização, muitos dos primeiros textos cristãos, como o Evangelho de Mateus, introduzem imagens e personagens que associam Satanás aos adversários de Jesus. Mateus capítulo 12, versículos 24 a 28, é uma passagem em que Jesus é acusado pelos fariseus de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, príncipe dos demônios. Essa acusação é significativa, pois aqui vemos uma inversão poderosa. Aqueles que questionam Jesus e suas práticas são retratados como operando sob influência demoníaca.
A acusação serve para isolar ainda mais os seguidores de Jesus, estabelecendo uma linha divisória onde quem não se submete à nova fé automaticamente serve ao adversário. À medida que os cristãos se expandiam para além das fronteiras judaicas e penetravam no mundo greco-romano, essa visão dualista continuava a ser aplicada, mas agora incluindo também os pagãos como servos de Satanás. No livro de Apocalipse, temos a imagem de uma luta final entre as forças de Deus e as forças do mal, onde Roma, a grande cidade pagã, é vista como a Babilônia, opressora e corrupta. Assim, a demonização foi estendida para além dos judeus, abrangendo o Império Romano e qualquer sistema religioso ou cultural que não aderisse ao cristianismo. Nesse processo de expansão, o cristianismo começou a fortalecer uma imagem onde a perseguição e a rejeição eram sinais de seu próprio triunfo espiritual. Aqueles que não aceitavam a fé eram vistos como instrumentos de Satanás, e a hostilidade de judeus e pagãos era interpretada como uma evidência de que a verdade estava do lado cristão. Essa visão maniqueísta, onde a igreja representava o bem absoluto e o outro era visto como servo de Satanás, foi fundamental para consolidar a identidade dos primeiros cristãos e justificar suas próprias perseguições. Pagels destaca que essa construção social do inimigo trouxe um tipo de violência espiritual que se refletiu em séculos de perseguição e marginalização, especialmente para judeus e outras religiões minoritárias. Com isso, vemos como a figura de Satanás se transformou em um símbolo de oposição religiosa e política. Mais do que um adversário espiritual, ele foi moldado pela necessidade de estabelecer fronteiras sociais e espirituais. As narrativas dos evangelhos não eram apenas relatos de fé, elas continham um programa de exclusão, onde os que estavam fora do círculo cristão eram equiparados a agentes de um mal cósmico. E como isso afeta a nossa compreensão do cristianismo? Em breve, exploraremos como essas noções de bem e mal moldaram a visão ocidental e contribuíram para séculos de conflitos. Se você está interessado em entender mais sobre como essas construções impactaram a história, inscreva-se, deixe seu comentário sobre o que achou até aqui e compartilhe com outras pessoas. Ao observarmos o desenvolvimento da figura de Satanás nos textos cristãos, uma das questões centrais que emerge é: como uma figura inicialmente secundária nos textos hebraicos, sem atributos claros de um inimigo supremo, se transforma no símbolo do mal absoluto e da oposição a Deus? Este é um ponto fundamental que Pagels explora, revelando como o conceito de Satanás foi adaptado para expressar conflitos específicos que os primeiros cristãos enfrentavam. No judaísmo antigo, Satanás aparece de forma muito limitada, e geralmente não como um adversário de Deus, mas como uma figura que questiona e desafia os humanos dentro dos limites do que poderíamos chamar de um papel divinamente designado. No entanto, nos evangelhos e nas cartas de Paulo, Satanás surge com um papel intensamente antagonista. Para compreender essa transformação, precisamos voltar ao contexto em que esses textos foram escritos. O cristianismo do primeiro século enfrentava uma dualidade de conflitos. Por um lado, a crescente tensão com o judaísmo do qual emergira. Por outro, as hostilidades com a cultura greco-romana e suas práticas pagãs. O uso da figura de Satanás nos textos cristãos reflete essa dualidade, demonizando tanto os judeus que não aceitaram Jesus, quanto os pagãos que os primeiros cristãos viam como agentes de uma cultura corrupta e opressiva. Essa visão fica clara nos textos que tratam das figuras dos fariseus e saduceus. Os evangelhos os apresentam de forma a associá-los à escuridão espiritual, uma atitude que diverge da imagem menos polarizada que eles ocupavam no judaísmo. Como destaca Pagels,
Esse processo de demonização dos líderes religiosos judeus servia não apenas para estabelecer uma ruptura entre o cristianismo nascente e o judaísmo, mas também para reforçar a autoridade de Jesus e, por extensão, da própria igreja cristã. O Evangelho de Mateus, capítulo 23, por exemplo, é uma passagem onde Jesus faz fortes críticas aos fariseus, chamando-os de guias cegos e sepulcros caiados. Essa linguagem visceral estabelece uma diferença entre a verdade representada por Jesus e a suposta hipocrisia dos líderes religiosos judeus. Contudo, é importante ressaltar que esses textos não foram escritos por observadores imparciais. Eles refletem as crenças e tensões de uma comunidade cristã que buscava se definir em oposição a outras. Para os cristãos do primeiro século, a figura de Satanás como o grande adversário tornava-se um símbolo dessa luta, onde os que rejeitavam a mensagem de Cristo eram vistos não apenas como errados, mas como alinhados com as forças do mal. Esse dualismo não é encontrado nas escrituras judaicas com a mesma intensidade, e isso sugere uma diferença fundamental na forma como cada religião interpretava o conflito espiritual. O cristianismo, ao adotar um modelo de nós contra eles, consolidou-se como uma religião marcada por uma visão de batalha cósmica entre luz e trevas. Essa visão se intensificou ainda mais nas cartas de Paulo, onde ele fala sobre a batalha espiritual travada contra principados e potestades. Efésios capítulo 6, versículo 12. Embora Paulo se refira a forças invisíveis, sua mensagem é também política e social. Afinal, para Paulo, os romanos e as autoridades pagãs eram, de certo modo, representantes das potestades que se opunham à fé cristã. Ao demonizar essas potências, Paulo cria uma base teológica que justificava o sofrimento e a perseguição enfrentados pelos cristãos, interpretando-os como parte de uma guerra espiritual maior. Para os primeiros seguidores de Jesus, a ideia de Satanás como um adversário que age por meio das forças romanas e dos líderes religiosos judeus oferecia uma explicação para sua condição de minoria perseguida. Essa perspectiva de Paulo contribuiu para a noção de que o sofrimento dos cristãos era uma prova de sua retidão espiritual. O conflito entre a igreja e os inimigos de Cristo era um sinal de que eles estavam no caminho certo. Essa crença fortaleceu a identidade cristã e foi um elemento essencial para sua expansão e resistência em meio à oposição. No entanto, essa mesma visão abriu portas para uma atitude de exclusão e antagonismo que seria herdada e exacerbada pelos cristãos posteriores. Hegels argumenta que o cristianismo começou a ver a perseguição como um tipo de guerra santa, onde a luta contra os inimigos da fé era também uma luta contra Satanás. A demonização de judeus e pagãos não servia apenas para estabelecer um sentido de unidade dentro do movimento cristão. Ela tinha um efeito de legitimar a hostilidade contra qualquer um que estivesse fora desse círculo. Isso significa que, desde os primeiros séculos, a figura de Satanás funcionava não apenas como um símbolo teológico, mas como uma arma social. À medida que o cristianismo se tornava mais institucionalizado, essa arma se tornaria ainda mais poderosa. Nos textos posteriores, como os escritos dos padres da Igreja, vemos uma intensificação dessa atitude de condenação, especialmente em relação aos pagãos e às práticas religiosas não cristãs. Essa hostilidade ganhou contornos ainda mais claros durante a época em que o cristianismo passou a ser favorecido pelo Império Romano. Sob o governo de Constantino, o cristianismo deixa de ser uma religião perseguida e começa a se consolidar como religião oficial. Com isso, o dualismo que anteriormente servia para reforçar a unidade dos cristãos perseguidos, agora se transformava em um instrumento de poder para perseguir aqueles que não aceitavam a fé cristã.
Em vez de serem os perseguidos, os cristãos agora tinham o poder de perseguir, e a figura de Satanás continuava a ser usada para legitimar essas ações. Pagels observa que, nesse momento, o conceito de inimigo espiritual se expandiu para incluir os hereges dentro do próprio cristianismo. Aqueles que interpretavam a fé de maneira diferente ou desafiavam a autoridade eclesiástica eram rapidamente rotulados como servos de Satanás. Assim, a demonização, que originalmente visava grupos externos, passou a ser aplicada internamente. Esse fenômeno levou ao surgimento de heresias e à violenta repressão contra aqueles considerados desviantes. A história de Satanás no cristianismo é, portanto, também uma história de como a exclusão foi usada para construir uma identidade de fé que justificava a eliminação de qualquer dissidência. Essa visão continua a influenciar a forma como o mal e o inimigo são interpretados até hoje, reforçando uma dicotomia onde o outro é sempre suspeito e passível de exclusão. A figura de Satanás deixa de ser apenas um inimigo espiritual e se torna um inimigo político e cultural. A ideia de que o outro representa uma ameaça espiritual é uma narrativa que, ao longo da história, foi usada para justificar desde perseguições até guerras santas. Esse é um dos legados mais profundos dessa construção teológica, que Pagels nos convida a questionar. E qual é a consequência desse processo para o cristianismo moderno? A exclusão, a perseguição e a demonização foram historicamente usadas para reforçar o poder da Igreja e para moldar uma identidade que se definia contra o outro. À medida que caminhamos para o final dessa análise, vamos explorar como esse entendimento de Satanás e do mal ainda afeta a forma como muitas religiões, incluindo o cristianismo, veem e lidam com aqueles que consideram adversários. Fique conosco para a última parte dessa série e não se esqueça de compartilhar suas reflexões nos comentários. Na parte final desta análise, vamos examinar as consequências de longo prazo dessa construção da figura de Satanás como um outro que representa o mal absoluto e como isso moldou a forma como o cristianismo e a cultura ocidental veem o conflito, a moralidade e a identidade. Elaine Pagels nos mostra que a demonização de oponentes religiosos e culturais deixou marcas profundas, não apenas na história religiosa, mas também na formação de uma mentalidade que, por séculos, justificou exclusões, perseguições e até mesmo massacres em nome de uma suposta batalha contra o mal. À medida que o cristianismo se consolidou como a religião dominante no Ocidente, essa visão maniqueísta, onde o mundo é dividido entre o povo de Deus e os inimigos de Deus, se enraizou profundamente. Com o tempo, essa percepção foi usada para justificar ações de repressão contra aqueles que eram vistos como ameaça à fé ou à unidade cristã, como foi o caso das perseguições a judeus, pagãos e, posteriormente, a heréticos e bruxas. Em um exemplo perturbador, Pagels cita como, na Idade Média, a figura de Satanás foi usada para reforçar o antissemitismo. Os judeus, já vistos como assassinos de Cristo, eram frequentemente acusados de pactos com o diabo e outras práticas demoníacas, o que levou a séculos de perseguição e violência. Essa visão distorcida foi intensificada durante as Cruzadas, um dos períodos mais sombrios de violência religiosa da história. Liderados pelo ideal de uma guerra santa, os cruzados justificaram suas ações em nome de Deus, vendo os inimigos, especialmente muçulmanos e judeus, como forças demoníacas que deveriam ser eliminadas. A noção de que aqueles que se opõem ao cristianismo são, de algum modo, agentes do mal, foi uma ferramenta poderosa para mobilizar pessoas e recursos em prol de uma causa que, na prática, trouxe devastação e destruição para incontáveis comunidades.
Mas o que torna essa construção ainda mais impactante é que ela não se limitou à Europa medieval. Com a expansão colonialista europeia, essa mentalidade foi levada a outros continentes. Os povos indígenas das Américas, África e Ásia foram frequentemente vistos como pagãos ou servos de Satanás pelos colonizadores, que justificaram a violência e a exploração com o argumento de que estavam salvando essas almas da influência demoníaca. A associação de Satanás com tudo que era estrangeiro e desconhecido serviu para sustentar a exploração e o controle, perpetuando uma narrativa de desumanização que validava a supressão de culturas inteiras. Essa construção foi sustentada por teólogos e líderes religiosos ao longo dos séculos, que reforçaram a ideia de que havia uma luta constante contra as forças do mal, personificadas naqueles que desafiavam a fé ou a ordem social imposta pela Igreja. Essa visão foi amplamente disseminada e se consolidou em muitas camadas da cultura ocidental, moldando a maneira como sociedades viam e tratavam o outro. A narrativa de um adversário demoníaco tornou-se, assim, uma estrutura que justificava o controle social e a repressão, favorecendo o poder da Igreja e dos sistemas políticos que a apoiavam. Pagels sugere que essa herança cultural ainda exerce uma influência sutil, mas poderosa, sobre como lidamos com diferenças ideológicas e culturais nos dias de hoje. A tendência de demonizar quem pensa ou vive de forma diferente, de transformar o outro em uma figura de oposição total, é uma prática que encontra raízes nessas antigas narrativas. Ao longo dos séculos, vimos como a identificação de inimigos espirituais foi usada para impor regras, silenciar dissidências e, por vezes, justificar atos de extrema violência. Ao repensar o papel de Satanás dentro da teologia cristã, Pagels nos convida a refletir sobre o papel da religião na construção da moralidade e da política. Ela questiona: será que a religião deveria servir para dividir o mundo entre bons e maus, entre aqueles que merecem misericórdia e aqueles que merecem condenação? Ou será que, ao criar uma figura tão absoluta do mal, o cristianismo perdeu a chance de oferecer uma visão mais ampla e inclusiva da humanidade, onde os conflitos são resolvidos pela compreensão e não pela exclusão? Para responder a essas questões, Pagels aponta para uma necessidade urgente de revisão crítica das doutrinas que moldaram a cultura ocidental. Ela argumenta que é possível reinterpretar esses textos e imagens de forma que promovam a inclusão e a compreensão, ao invés da hostilidade. Ao olhar para Satanás, não como uma entidade literal, mas como um reflexo dos conflitos humanos, podemos entender que o verdadeiro inimigo não está em figuras externas, mas na intolerância e na tendência humana de desumanizar aqueles que são diferentes. Ao questionarmos a figura de Satanás, também questionamos os alicerces da exclusão religiosa e da hostilidade cultural. A mensagem de Pagels nos incentiva a reavaliar como usamos o conceito de mal e de adversário, e a refletir sobre como essas ideias moldam nossas atitudes e políticas. Afinal, se o propósito original do cristianismo era trazer uma mensagem de amor e inclusão, será que estamos fazendo jus a esse objetivo ao usarmos essas narrativas para justificar divisões e exclusões? Pagels encerra sua análise sugerindo que a figura de Satanás deveria ser vista não como um ser externo, mas como um símbolo das próprias lutas internas da humanidade. Esse entendimento abre uma nova porta para que possamos ver a religião como um caminho de reconciliação e entendimento. Em vez de continuarmos alimentando uma visão polarizada de nós contra eles, talvez seja o momento de entender que o verdadeiro conflito não está entre o bem e o mal, mas entre nossa capacidade de compreensão e nossa propensão à exclusão. Assim, concluímos essa jornada com um convite à reflexão.
E se, ao invés de procurarmos inimigos externos, nós buscássemos entender e superar nossos próprios medos e intolerâncias? Essa é uma transformação poderosa que pode mudar a forma como entendemos não apenas a religião, mas nossa própria humanidade. Compartilhe suas ideias nos comentários e não deixe de se inscrever para continuar explorando temas como este. E se você achou esta análise enriquecedora, compartilhe com quem possa se beneficiar dessa reflexão.